Glória a Deus. Meus amados, estamos aqui no ponto de pregação do templo do corpo de Cristo, a residência da nossa amada irmã Lininha, Zefinha, Felipe, da família aqui abençoada. Acabamos de ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus, através do homem de Deus, o evangelista lá de Milton, nesta que é a ativação das atividades do templo do corpo de Cristo. Como nós dissemos no culto retrasado, o evangelista lá de Milton, a igreja, a denominação completou 20 anos neste semestre, não é? O primeiro semestre, glória a Deus, e a denominação recebeu de presente este ponto de pregação. Tem presente melhor do que este não, porque é a ativação das atividades do templo do corpo de Cristo aqui no Alto José do Pinho, é o pavio que fumega sem estar apagado, glória a Deus, é a mão dos irmãos no arado, não é a igreja, a denominação viva. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como dissemos. Claro que denominação não salva, mas influencia muito na vida dos que participam, na vida dos que congregam. Denominação não salva, mas influencia na vida dos seus membros, dos seus integrantes. Se esta denominação é uma denominação que procura refletir Jesus em sua motivação existencial, se esta denominação ela procura afeiçoar os seus membros da pessoa de Jesus Cristo, que além de ser o autor e consumador da fé, além de dever ser o nosso alvo, o nosso foco, o nosso padrão de vida, o nosso modelo, né? Jesus, que é o nosso Salvador. Se esta igreja procura afeiçoar os seus membros à imagem e à semelhança de Jesus, se esta denominação ela procura fazer com que os crentes, os seus membros, sejam sal da terra, luz do mundo, glória ao nome de Jesus, esta denominação ela está contida na igreja, porque a igreja transcende a placa denominacional. A igreja, como nós dissemos no culto passado, ela é cosmológica, ela é ampla, não é? Melhor dizer a palavra universal, não a denominação universal, mas a igreja, ela é mundial, não a denominação mundial, mas ela é católica, não a religião católica, mas ela tem essa abrangência internacional, transcultural. Glória a Deus. Onde quer que esteja alguém que reflita Deus, onde quer que esteja alguém que procure ser a imagem e a semelhança de Deus nas atitudes, no comportamento, nas ações, nas reações, onde existe alguém que procura refletir a imagem e a semelhança daquele que o criou, onde existe alguém que procura viver o Evangelho de Jesus Cristo, louvado seja Deus, onde existe alguém que ama o Senhor de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, onde existe alguém que se sujeita a Cristo, ali está a igreja, porque a igreja somos nós, juntos, unidos, aproximados, congregados. A igreja fala disso, dessa coinonia, dessa união, dessa coletividade, de empatia, né? De chorar com o que chora, mas também de alegrar-se com o que se alegra. Quem pode dar glória a Deus? Amém, amados? Amém. E é importante, né, que nós registremos isso, que a igreja ela é milenar. Não se pode datar a igreja. Louvado seja Deus. Mesmo historicamente, havendo um ponto de partida
da chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra e da tua parentela. E aí, a partir de Abraão, surge um povo diferenciado, que mais tarde é chamado de Israel, depois, por questões históricas, passa a ser chamado de Judá, não é? E a igreja vem dessa etimologia que no grego significa eclésia, tirados para fora. Então, fazendo esse resumo aqui, mesmo que queiramos pontuar a igreja a partir desse chamado de Abraão, mas a igreja já existia antes disso, porque antes mesmo de Abraão nós tivemos homens de Deus que palmilharam esta terra. Nós tivemos Melquisedeque, nós tivemos Enoque, que inclusive foi trasladado, inclusive figura a igreja que será arrebatada um dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outros personagens que refletiram Deus nesta terra através de suas vidas. Mas a conjuntura da eclésia, ela tem esse diferencial a partir do chamado de Abraão, porque quando Deus chama Abraão, o povo de então está totalmente entregue à idolatria, está caminhando sem saber o caminho de volta para Deus. E a partir do chamado que Deus faz a Abraão, há agora um referencial. Por isso que os judeus, em sua conjuntura histórica, ou povo de Israel, são chamados filhos de Abraão. Título este, que até os gentios, que somos nós, não descendentes de Abraão, porque ser gentio com O, ser gentil com L é ser cortês, ser gentil com L é dar lugar para os mais velhos, ser gentil com L é pedir licença para entrar numa conversa, é dar boa noite, é dar bom dia, é dar boa tarde. Ser gentil é primeiras damas, dar lugar a primeiras mulheres, é o mais novo, dar lugar ao mais velho, com L. Mas ser gentil com O é não ser descendente de Abraão. Ser gentil com O é não ter as bênçãos ao seu direito que Deus prometeu a Abraão. Ser gentil com O é ter ficado para trás, é não ter conhecimento de Deus. Espiritualmente falando, geneticamente falando, historicamente falando, é não ser descendente de Abraão, é não ter sangue hebreu correndo na veia. Mais uma vez que esse gentio, que não é descendente de nenhuma das tribos de Israel, que não é descendente de nenhum dos filhos de Abraão, se converte ao Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho não é um sistema apenas de crença. Evangelho não é uma denominação. Evangelho é o termo dado no Novo Testamento à palavra de Deus. Inclusive no dicionário da língua portuguesa, a palavra evangelho significa norma, significa doutrina. A palavra evangelho, a sua forma substancial, significa norma, doutrina, regra. A sua forma adjetiva significa boas novas. O evangelho do Novo Testamento é referência à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, que no Salmo 119 a gente encontra os seguintes termos: palavra, mandamento, estatuto, juízo, ordenança, lei. Tudo sinônimos a esta ou desta palavra. Entendem? Que no Novo Testamento significa evangelho. Normas, regras, doutrinas de Jesus. E Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, que quem não for obediente ao evangelho de Jesus Cristo, por castigo
padecerá eterna perdição. Então o Evangelho não é uma denominação. O Evangelho é o padrão de vida que Jesus estabeleceu para que nós, louvado seja o nome de Jesus, tenhamos paz com Deus e vivamos em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a denominação, Templo do Corpo de Cristo, tem se preocupado, mesmo tendo invernado esses últimos 6 meses, a denominação invernada. Mas o evangelista Admilson não parou, mas o pastor Amaro não parou, mas outros irmãos não pararam, a irmã Zefinha não parou, a irmã Nininha não parou, e tantos outros têm feito este evangelho estar chegando a alguém, ao ponto de voltarmos a congregar na residência onde a nossa irmã está morando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um exemplo do que é ser cristão, um exemplo do que é servir a Deus, um exemplo do que é entregar a vida para Jesus. Porque entregar a vida para Jesus não é viver robotizado. Entregar a vida para Jesus não é viver mecanicamente. Não é viver como se fosse uma marionete, um fantoche. Como Benção e Bencinha. Já viram Benção e Bencinha no canal do Acorda Benção? Né? Quem já viu aí Benção e Bencinha no canal do Acorda? Depois assiste. Né? Não é ser uma marionete. Louvado seja Deus. Entregar a vida para Jesus é isso. É isso. Servir ao Senhor com o seu tempo. Servir ao Senhor com suas habilidades. Servir ao Senhor com seus recursos. Servir ao Senhor com a sua propriedade. Amém, amados? Amém. Isso é entregar a vida para Jesus. Isso é entregar a vida para Jesus. Louvado seja Deus. E viver procurando coadunar seu modo vivendo, não ao que pensa, ao que acha, mas o que diz a palavra de Deus, o que diz as Escrituras Sagradas. E aí Jesus diz em João 14, 23, quem me ama guardará a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Aleluia. Espírito Santo habita em nós, porque apesar dos nossos pesares, nós fazemos das tripas coração para agradar o Senhor, vivendo esta palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Isto é que é ser cristão, isto é que é ser igreja, isto é que é viver o evangelho de Jesus, que transcende ao ser crente, porque crente até o diabo é. Isso transcende a ser protestante, ser adepto da reforma do século XVI. Isso transcende a ser evangélico, adepto do movimento do século XX, lá por volta dos anos 1902. Isso transcende a ser religioso, porque a religião não salva. Amém, lá? Amém. Isso é ser cristão. Amém. E não existe cristão meio termo, volto a dizer. Porque quando você puxa a estatística de religiosidade, diz que o Brasil é um país cristão. Porque engloba todos os religiosos que pelo menos cita o nome de Jesus. Uma coisa é professar Jesus, outra coisa é citar Jesus. E a maioria das religiões citam Jesus. E na igreja, ou na denominação evangélica, Jesus deve ser professado. Porque se não se professa Jesus dentro do recinto chamado evangelho, não se professará Jesus em mais recinto nenhum. Porque não existe cristão meio termo. Não existe cristão budista, cristão Shikonoye, cristão Hare Krishna, cristão maometano, cristão mórmon, cristão católico, cristão espírita, cristão macumbeiro. Não existe. Porque ser cristão é seguir a Cristo e só a Cristo. Se não segue só a Cristo, não é cristão.
É uma palavra dura de se pregar, difícil de se ouvir, mas é a verdade. E é a verdade que liberta. É a verdade que transforma. E esta denominação chega aos 20 anos pregando esta verdade, porque João capítulo de número 8, versículo de número, aleluia, 32, está a célebre palavra de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus. E não existe, amados, meia verdade, nem muitas verdades. Para a filosofia, as verdades são variáveis. Há até teorias que dizem que aquilo que a gente está vendo não é o que parece. Então, se o que eu estou vendo é o que parece, que danado é. Está entendendo? Se eu estou vendo que isso aqui na minha concepção é óculos, mas aí a filosofia diz que o que parece não é, como é que eu vou chamar isso? Carro? Se isso aqui é um copo descartável com água dentro, mas não parece o que é, eu vou chamar isso de livro, né? Há muita alienação dessa forma por aí. Não existe meia verdade. Não existe verdade variável. O profeta Jeremias diz, no capítulo 10, versículo 10 do seu livro: ó Senhor, Tu és a verdade. E a gente lê na Escritura Sagrada que em Deus, o Senhor, a verdade, não existe sombra nem variação de mudanças. Amém, igreja? Amém. Não existe uma existência camaleoa de Deus. Camaleoa. O que é camaleoa? É o feminino do camaleão, que segundo a própria existência do animal, ele se adapta ao ambiente, que ele confunde as pessoas na sua óptica, né? Confunde, se está no verde fica verde, se está no cinza ele fica cinza, se botar ele perto desse azulejo ele fica capaz de ficar azul, parece que fica invisível, né? Transparente, né? A ideia do camaleão se adequa ao ambiente. Deus não é uma existência camaleoa. Aleluia. Porque nele não há sombra nem variação de mudanças. Ele, Deus, é a verdade. E Ele é imutável. Porque não existe uma verdade hoje e amanhã ela deixar de ser. O que é verdade é verdade. O que é curto é mentira. Já diz o adágio popular que a mentira tem perna curta. Mas Deus não. Malaquias capítulo 3. Eu, Senhor, sou a verdade e não mudo. Deus é imutável, aliás, diz o profeta Malaquias em Jeremias. Diz o profeta Malaquias em Jeremias, não, no seu livro. Diz o profeta Malaquias: o Senhor Deus não muda. Amém, amados? E nós glorificamos a Deus por isso. Por isso que este é o terceiro culto que eu estou aqui. Já chegou a um mês a existência desse trabalho, né? E a gente voltou aqui, evangelista Admilson, trazendo essa temática da verdade. Uma das primeiras ministrações que fiz aqui foi exatamente no versículo anterior, do capítulo anterior deste. Quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu ventre. Porque a nossa crença em Jesus não deve ser da nossa maneira, como queremos, achamos, imaginamos e gostaríamos. Mas a nossa crença deve ser como diz a Escritura, para que rio de água viva flua dentro de nós. E Jesus diz que esse rio é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa divina. Ele é Deus fora daquele corpo que foi crucificado por nós, que recebeu o nome de Jesus.
Deus é Espírito. A terminologia santo é porque é Deus santificando a gente. E como é essa santificação a nós que Deus faz? É a santificação pela abstinência ao pecado, que é proporcionada pelo conhecimento da palavra de Deus. Uma vez conhecendo a palavra, você vai aprendendo o que é e o que não é pecado. E o único instrumento aferidor desta verdade é a palavra de Deus. Não adianta a denominação dizer que não é pecado se a Bíblia dizer que é. Não adianta a denominação dizer que é pecado se a Bíblia dizer não é. Quem está entendendo diz amém. Amém. A Bíblia é o padrão. A Bíblia é o instrumento aferidor da verdade. Por isso que em João 17, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Por isso que é importante que preguemos a Bíblia. É importante que leiamos a Bíblia. É importante que estudemos a Bíblia, para que nós nos adequemos ao que a Bíblia diz, e não o que o pastor diz, e não o que o sistema denominacional diz, e não o que uma convenção disser, um sínodo disser, um presbitério disser, uma convenção dizer. Não. O instrumento aferidor é a palavra de Deus. E volto a dizer, não adianta ninguém dizer que é, se a Bíblia dizer que não é. Não adianta ninguém dizer que não é, se a Bíblia dizer que é. A palavra de Deus é a verdade. E a santificação vem quando a gente vai lendo, aprendendo, e vai, pela vontade da gente, se afastando do que é errado, procurando fazer o que é certo. Mas como não somos perfeitos, e aí tropeçamos, e muitas vezes escorregamos e caímos, mas há alguma coisa perdida? Não, porque o outro elemento poderoso que gera em nós santidade, e esta santidade já é agora pelo processo da purificação, é o sangue glorioso de Jesus. Aleluia. O único elemento capaz de nos purificar dos nossos pecados. Amém, amados? O único elemento que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. Não é o tempo. O tempo. Não é o tempo. Não existe água purificadora. Não existe vegetal purificador. E bom que aqui a gente tem uma rosa, apesar que esta é artificial, mas mesmo assim, se fosse natural, ainda assim não teria poder, por mais bonita e cheirosa que seja, nos purificar do pecado. Não existe penitência que nos perdoe os pecados. Não existe sacrifício, Filipe, que façamos que nos purifique do pecado. Não adianta nos martirizarmos. Não adianta lapiar o nosso corpo como faziam e ainda fazem alguns sistemas de crença. A pessoa se chicotear todinha, se punir. Não pense que o seu sofrimento expurga você dos pecados. Tem gente que diz: eu estou passando pelo que eu estou passando porque eu mereço. Como se o sofrimento fosse um purgatório em vida. Até porque o purgatório não existe morte, que dirá em vida. Sofrimento não purifica a gente. Sofrimento faz a gente aprender muita coisa. Sofrimento faz a gente criar estrutura, como disse o evangelista. Sofrimento faz a gente experiente. Sofrimento faz a gente às vezes até conhecer o poder de Deus. Porque Deus se manifesta para nós nas horas difíceis. Amém, amados? Nas horas impossíveis, Deus se manifesta para nós. A gente conhece o poder de Deus. A gente conhece o poder de Deus de curar quando a doença reina. A gente conhece o poder de Deus de suprir quando a gente passa necessidade.
A gente conhece o poder de Deus de levantar quando a gente cai. A gente conhece o poder de Deus consolar quando a gente chora. A gente conhece o poder de Deus, aleluia, restaurar quando está tudo desmoronado. A gente conhece o poder de Deus de ressuscitar quando se morre. Glória a Jesus. Aleluia. Mas nada disso nos purifica do pecado. O único elemento capaz de nos purificar dos pecados é o sangue vertido de Jesus na cruz do Calvário. Sem ele não havia perdão para os nossos pecados, porque ele se manifestou entre nós. Deus se manifestou entre nós em forma humana e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Isto faz com que o seu sangue nos justifique diante de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E aí a santificação acontece pela palavra, uma vez que nos abstemos do pecado, e pelo sangue, uma vez que a gente se lambuza no pecado, que infelizmente não somos perfeitos. Amém, amados? Amém. E aí a gente vai seguir nesta pisada para os céus. E glória a Deus por esta denominação que está viva. Amém. Mesmo como que um soldado ferido. Aleluia. Mas não entrega as armas, não desiste da batalha, da peleja. Louvado seja Deus. E até parece que a gente está na infantaria. É o batalhão de frente. É o batalhão de frente. Amém, amados? Amém. Por isso que não é fácil a caminhada. Quando você procura não ser perfeito, porque a gente está longe de ser perfeito. Não queremos ser melhor que os outros. Porque a gente não é melhor que os outros. A denominação não é perfeita, porque é constituída por nós, falhos e misericórdia. O mais falho está aqui dentre vós. Mas procuramos agradar a Deus. Procuramos nos aproximar desta verdade que eu volto a dizer, é única. Aleluia. É única, a palavra de Deus é única. Glória. Quem pode dar glória por esta palavra? Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Não a palavra do pastor Amaro, mas esta palavra. Eu estou mostrando para você que está nos assistindo. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que não volta vazia, sem fazer o que lhe apraz e prosperar naquilo para que ela foi designada. Esta palavra que é apta, aleluia, para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esta palavra que é viva e eficaz. Aleluia, esta palavra que não passará. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Esta palavra tem poder por si só. Aleluia, por isso que eu não abro mão desta palavra. Somos uns soldados feridos, mas com a espada na mão. Aleluia. Cadê a espada? Levanta a espada assim, dá glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não é só na mão não, é no coração, irmão. É no coração. Segundo a anatomia de Jesus, o coração está na cabeça. Mateus 15, verso 16. Amém? 15, 19. O coração está na cabeça. É do coração que vem os maus pensamentos. Hã? Louvado seja Deus. Não é essa bomba injetora por trás do externo. E a gente fica na dúvida, né? O coração do lado direito ou do lado esquerdo. Ele é praticamente no meio. Aqui o lado dele, uma bombinha mais assim, fica do lado esquerdo. Ele é por trás desse osso aqui que ele tem na caixa torácica, é o externo que fica no meio. Ninguém tem o externo de lado. Né? Tem umas pessoas que parecem que nem tem coração, né? Não. Mas o coração que a Bíblia fala não é essa bomba injetora. O coração é a mente, que deve estar ocupada com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Amém, amado? Em nome de Jesus. Pedi para o nosso cinegrafista aí ali, né? E eu sei que você vai ter que aparecer. Eu sei que você usa a mobilidade para não aparecer, né? Glória a Deus. E na medida do possível a gente vai estar fazendo essa transmissão evangelista lá de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E você que está nos assistindo, convidado para participar todas as quartas-feiras do nosso culto aqui no Alto José do Pinho.
Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Vamos, para terminar já.